Para encerrar os trabalhos desta conferência e apresentar as conclusões possíveis, cenários futuros para os próximos 10 anos, convido a subir ao palco Rui Marques, coordenador do Relational Lab. Doutorado em Sociologia Económica e das Organizações. Rui Marques foi fundador do Fórum Estudante, do Círculo de Apoio à Integração dos Sem-Abrigo, do Instituto Padre António Vieira e da Academia de Líderes Ubuntu. Então, muito boa tarde a todas e a todos, Sr. Secretário Regional, Sr. Diretor, caríssimos amigos. Chegar aqui é sempre uma festa, particularmente ao encontrar todos aqueles com quem fui construindo uma amizade e um conhecimento muito próximo em torno deste grande desafio, primeiro da agenda e agora deste Overseas. Um grande abraço ao Francisco, parabéns por todo este trabalho, também ao André, que aqui tem um papel muito relevante. Claro que eu não vou apresentar conclusões nenhumas, porque isso seria um grande abuso, mas estou muito contente do dia que aqui pude viver convosco. Poderia começar pelo final, por este cereja no topo do bolo, este momento extraordinário que aqui tivemos e que nos inspira seguramente a ter um outro olhar, que já lá chegarei, em torno das narrativas que somos capazes de construir. Mas, claro, começámos o dia com o Sr. Presidente do Governo Regional, com tudo o que isso quer dizer de apoio, de empenho, de envolvimento, com um conjunto de intervenções, de tópicos de intervenção muito interessantes, que também já se irei salientar, e depois, ao longo de todo o dia, fui ouvindo, fui pensando e tomei um conjunto de notas para partilhar convosco. A primeira ideia é que, quando se olha sobretudo numa perspectiva prospectiva, daqui a 10 anos, é bom trazermos para o nosso pensamento pelo menos duas dimensões. A primeira é que nós estamos a viver um tempo muito desafiante. Eu tenho-me referido a este tempo como o inverno relacional. Estamos a viver um tempo muito complexo no que diz respeito às relações. Em várias dimensões isso é visível, desde o social ao político, desde o cultural às nossas famílias, desde a grande reconfiguração da infância em torno dos ecrãs, com todos os impactos que isso reflete. Nós vivemos um inverno relacional com déficits relacionais muito significativos. E a outra dimensão que gostava de deixar no diagnóstico para os próximos 10 anos tem a ver com uma realidade. Aqui há 3 semanas visitei em Barcelona um conjunto de escolas e de centros de formação e uma das escolas apresentava-se da seguinte forma: o nosso projeto educativo é educar para a incerteza. Eu nunca tinha ido a nenhuma escola que se apresentasse assim. Mas isto traz-nos um tema muito sério para este projeto Overseas, que é um projeto de grande ambição, laboratório de futuro, capacidade de desenhar algo diferente, que é como é que nós educamos para a incerteza. Porque é evidente, não só nós vivemos um inverno relacional, com um conjunto de impactos muito significativos na nossa forma de viver, com fragmentação, com polarização, com dificuldade de vivermos juntos, como ainda por cima, agravando ainda mais todo este inverno, vivemos um tempo de crescente incerteza, de grande volatilidade, de enorme complexidade. E então é bom partirmos daí para termos consciência, por exemplo, de que um dos grandes desafios que o Overseas tem pela frente é como é que lida com este tempo que vivemos. Como é que na próxima década vai ser capaz de, por exemplo, trazer as dimensões da adaptação, da flexibilidade, da agilidade, do mudar de repente. Eu chamo só, por exemplo, a vossa atenção que há pouquíssimo tempo estávamos frenéticos a pedir que os jovens fossem seguir carreiras de programação. Hoje dizemos, se calhar já não vai ser preciso assim, porque o que a inteligência artificial nos proporciona hoje em termos de programação, se calhar já não precisamos de tantos programadores. Se há 3 anos, não precisávamos mais, se há 3 anos se colocasse em causa o dogma de que era preciso formar programadores, dir-se-ia que estava muito mal informado e não tinha a mínima consciência da realidade. Ora, o Overseas tem esse grande desafio, ser capaz de olhar para um tempo de déficit relacional, para a era da incerteza e inovar. Foi uma palavra que aqui atravessou todas as intervenções. Inovar, nomeadamente nesta perspectiva permanente da adaptação, da flexibilidade e da agilidade. E depois vou referir-me a 3 tópicos que estão no programa e que foram muito bem sublinhados em vários momentos ao longo do dia. Esta ideia dos smart skills, não é? É muito interessante que não se optou pelo clássico soft skills ou algo parecido. Fomos a esta ambição
de competências inteligentes. Mas o que é inteligente neste momento? Atrevo-me a trazer 3 propostas que também aqui foram passando, a primeira das quais, em muitas intervenções, que tem a ver com esta centralidade, enquanto smart skill, da capacidade relacional. Dizia-se logo de manhã, como agora até ao final, nesta intervenção fantástica da Paula Rego, que as relações constroem-nos, sejam as da nossa família, sejam aquelas que nós estabelecemos com quem nos forma, sejam as relações com os nossos pares, seja a relação, como o Francisco dizia, com a nossa terra. Nós somos fruto das relações que ao longo da vida nos foram construindo. Há um psicólogo social americano que diz, de uma forma muito interessante, alguns pensam que as pessoas constroem relações. Eu, porém, penso que as relações constroem pessoas. E, portanto, a dimensão da competência relacional como competência inteligente para o futuro é chave. Mas não só na relação interpessoal, mas outras relações que o ensino profissional, que esta área de VET que aqui nos une, pode ter atenção e tem, creio eu, vantagens competitivas para poder dar atenção. Nós precisamos de gerar uma capacidade relacional, por exemplo, na escala do tempo. Nós precisamos saber ligar o passado, o presente e o futuro. Precisamos saber trazer o relacional para a escala do espaço, olhar o micro da nossa ilha até ao macro do mundo. Nós precisamos ser capazes de trazer esta dimensão relacional para o conhecimento. De manhã falava-se do tema da interdisciplinaridade ou transdisciplinaridade, a capacidade de integrar conhecimentos, de criar relações e de, dessa forma, por exemplo, a relação entre teoria e prática ser muito mais óbvia. Já sabemos, ouvimos aqui, que esta área que nos permite ter uma visão muito mais clara da realidade prática e poder depois perceber a utilidade da teoria. Esta conexão teoria e prática tem aqui, neste Smart Skills, da capacidade relacional também, uma dimensão muito importante. Mas, por outro lado, creio que para o vosso roteiro dos próximos 4 anos e pensando nos 10 anos que aí vêm, nós precisamos claramente de ter nos Smart Skills, no top 3 essencial, a questão do pensamento crítico e do pensamento sistémico. Com toda a ascensão da inteligência artificial, nós vamos precisar desesperadamente que os nossos jovens e que todos nós possamos ter uma capacidade de pensamento crítico muito mais fina, muito mais robusta. Nós vamos cada vez mais ser desafiados a fazer boas perguntas. Tenho dito algumas vezes que no futuro os testes não vão ser de perguntas para darmos respostas. Vão ser, diga-me lá que perguntas é que faz sobre este tema. E quando chegarmos a este ponto, nós percebemos que chegamos ao cerne da questão. A nossa capacidade de perguntar. E aí recuperar, por exemplo, dimensões que estão no ensino regular e que nós nos afastamos também delas, tal como da matemática, como, por exemplo, da filosofia. Nós precisamos de perceber que o ensino profissional precisa da filosofia porque precisa de pensamento crítico, bem como precisa de pensamento sistémico. Segundo Smart Skill. E o terceiro, enfim, eu estou a fazer um entendimento de skill bastante livre e abrangente, vão-me perdoar, também já é final do dia, que já passa assim pela vossa paciência. A terceira dimensão que me parece fundamental e que esta mesa foi absolutamente extraordinária, que tem a ver com sentido e propósito. Nós precisamos desesperadamente para o futuro, para tempos de incerteza e de complexidade, de sentido e propósito. Estamos aqui porquê e para quê? E quando falamos de percursos formativos, quando falamos de um trajeto que me é proporcionado, isto é para quê? Isto é porquê? E, portanto, gerar sentido e propósito quer dizer uma transformação extraordinária. O que nós ouvíamos nos 4 convidados deste painel era esta capacidade extraordinária de ter encontrado sentido e propósito. E isso leva tudo à frente. Não há dificuldades, porque quando se encontra sentido e propósito, tudo parece, evidentemente, muito mais fácil. Já sabemos isso desde a logoterapia, do Viktor Frankl, esta ideia terapia pelo sentido, que quando temos sentido e propósito, as coisas tornam-se muito, mas muito mais fáceis. Por isso, Smart Skills, poder ter esta centralidade do relacional, a capacidade de investir em pensamento crítico e, finalmente, um fortíssimo investimento em desenvolver sentido e propósito, parecem essencial. No entanto, há também aqui o grande desafio da sustentabilidade, dos futuros sustentáveis, está também no título da conferência.
E isso, um dos oradores trazia-nos muito a perspectiva do sistémico, do holístico, de conseguirmos perceber a realidade no seu todo, como é que ela se liga, como é que se conecta a esse sistema. E gostava aqui de vos trazer um desafio que o Sr. Presidente do Governo Regional deixou também no início, que são, falamos muito de transições, e estamos sempre a falar das transições digital, ambiental, incluindo sempre a perspectiva da inclusão social, mas eu gostava de vos propor também nesta reflexão do Overseas há 10 anos, outras transições. A transição do ultraperiférico, clássico, quando ouvimos falar sobre a realidade dos Açores, e é verdade, visto sobre um determinado ponto de vista. Mas visto por outro ponto de vista, o Sr. Presidente do Governo Regional falava, por exemplo, da importância estratégica dos cabos submarinos e das conexões, para a ideia do hiperconectado. Quer dizer, nós podemos ser, em termos espaciais geográficos, ultraperiféricos, mas podemos estar completamente no centro do mundo porque hiperconectados. Não só no digital, é logo uma primeira grande vantagem, mas também porque, evidentemente, hoje o mundo se tornou mais pequeno, os Açores se tornaram uma realidade com grande notoriedade mundial, porque hoje há dimensões como os nómadas digitais, porque, enfim, há um conjunto de razões que nos permitirão sonhar com ser uma sociedade hiperconectada, no sentido de ligados ao mundo, com grande oportunidade. É uma transição que, porventura, vale a pena ter em consideração e com ela... Peço desculpa, esqueci-me dos tradutores. Eu vou desacelerar um pouco, peço desculpa. Estava a ouvir o som ali, enfim, vou... E com ela, uma outra narrativa que vem a par, normalmente, do ultraperiférico, que são os territórios de baixa densidade, com pouca gente. E visto isso sempre como uma desvantagem significativa. E nesse sentido, também, em relação aos nossos parceiros, que saúde de uma forma muito especial, que quem veio da Irlanda, quem veio da Grécia, quem veio de Itália, nós muitas vezes temos uma narrativa sobre as nossas realidades ultraperiféricas ou de baixa densidade. Mas também a baixa densidade pode ter uma contraposição, uma transição para a alta densidade relacional. E o Francisco, de novo, lembrava aqui, por exemplo, da importância das redes locais, de como é que isto, quer de uma forma próxima, quer os Açores com toda a sua diáspora, pode ser a força desta alta densidade relacional. E depois, o último tópico que vos trago, que é a importância das narrativas. E creio que esteve muito bem presente ao longo de todo o dia. Eu tenho acompanhado nos últimos anos este trabalho e vou sentindo diferenças no que tem acontecido, na forma como nós, por exemplo, como aqui foi referido, começámos esta pequena grande revolução de abandonar os NEET e falar de jovens com potencial de empregabilidade. As narrativas são essenciais e sublinhar muito isto para os nossos líderes, sejam líderes políticos, sejam os líderes das diferentes instituições de educação e formação aqui presentes. O Hariri diz uma coisa muito interessante. Diz que os humanos conseguiram dominar o planeta porque têm níveis de colaboração a uma escala que nenhuma outra espécie conseguiu desenvolver. E conseguiram-no fazer, diz o Hariri, porque constroem narrativas partilhadas. Ou seja, são capazes de construir uma história na qual muitas pessoas acreditam, que as une, que as faz trabalhar juntos e que as faz vencer obstáculos praticamente impossíveis de vencer. Por isso, as narrativas que nós construímos são muito importantes. E começo pela questão dos NEET. Não é? Ora bem, como é que alguém pode ser o que não é? Como é que nós continuamos a descrever realidades a partir do que não tem? Já viram coisa mais miserável que dizer que alguém não estuda, não trabalha, nem está em formação? Reparem, bem sabemos que é uma nomenclatura europeia e que hoje está consolidada como tal. Mas também nós já tivemos tempo que era, enfim, os pobrezinhos, os aleijadinhos, os malucos ou outras coisas que hoje, evidentemente, não nos passam pela cabeça como narrativa. Nós precisamos de construir uma narrativa positiva, uma narrativa que mostra este brilho e este entusiasmo, como também das várias vozes que fomos ouvindo, dos responsáveis de todo este sistema de educação e formação, para poder, através de uma narrativa positiva, quando saírem, voltem a olhar para o cartaz que está lá embaixo,
que é notável, é assim que nós conseguimos construir uma outra narrativa, que por uma narrativa positiva se valoriza esta oferta, se lhe atribui o verdadeiro valor social que tem e que até não é compreendida cada vez de uma forma mais clara como uma oportunidade segunda, porque, por exemplo, e sublinho a importância de pequenas medidas que por vezes nós não vemos o seu alcance ou que até temos dúvidas, mas faz sentido ter acesso à universidade via profissional? Claro que faz. Todo o sentido, mais que não seja por narrativa. Porquê? Porque antigamente era o sítio que os que não iam para a universidade nunca. Agora é o sítio que, se quiserem, também podem ir para a universidade. E estas pequenas mudanças mudam a narrativa sobre esta realidade. E sobre narrativa deixo-vos mais 4 pistas e calmo. A narrativa da inovação. Foi muito sublinhado aqui, e este projeto, Overseas, tem o tópico da inovação muito presente. Cuidado com o enviesamento típico de pensar que inovação se refere, pura e simplesmente, a tecnologia, a digital, a mais máquinas e mais coisas. Hoje a inovação mais importante a fazer é a inovação no nosso sistema operativo que está a funcionar mal. Vou recorrer à linguagem dos computadores para percebermos. Tal como um computador precisa de um sistema operativo para que depois todo o software e hardware funcione bem, os humanos, enquanto pessoas e enquanto grupos, precisam de sistema operativo. E qual é o sistema operativo? É muito simples. É o relacional. É a forma como as pessoas se relacionam umas com as outras. É a forma como as pessoas colaboram. É a forma como as pessoas constroem uma sociedade, constroem um projeto futuro. É a forma como as pessoas estabelecem laços de solidariedade. Esse é o sistema operativo que faz funcionar tudo. Por isso, seria muito bom que o Overseas tivesse esta ambição de levar a inovação mais longe e, por exemplo, levá-la à dimensão pedagógica. Porque a inovação pedagógica é aquela que recupera o essencial do último relatório da Unesco sobre o novo Pacto Social para a Educação, que diz isto: a pedagogia é relacional ou não é pedagogia? Não há pedagogia fora da relação. Ou que diz, a propósito da inteligência artificial, que já há pouco referi, que não há 2 situações pedagógicas idênticas, o que torna indispensável o papel do formador enquanto relação, que é insubstituível mesmo pela tecnologia mais sofisticada. Ou que eu termino as citações deste relatório por dizer que nós precisamos de repensar o que quer dizer ser humano. E o relatório dos grandes peritos da educação, e que este relatório sobre o futuro da educação no mundo, dizem-nos que nós precisamos de reequilibrar relações. Relações uns com os outros, relações com o planeta e relações com a tecnologia. Narrativa da excelência. Veio aqui, não é? Mas que excelência é que estamos a falar? Eu chamo a vossa atenção que este é um tema muito sensível. Grande parte uma parte da explicação do que aconteceu nos Estados Unidos e que está, enfim, aos nossos olhos de uma forma assustadora, tem a ver com toda a cultura americana de interpretação do sentido de meritocracia. É que há muitas pessoas que não percebem porque é que, além de serem pobres e serem excluídas, ainda por cima são apontados como preguiçosos e incompetentes, porque se os Estados Unidos é a terra onde quem trabalha tem sucesso, só não tem sucesso quem não trabalha, quem não quer. E então como é que se explica aos pobres e aos excluídos outra coisa que não que eles são os preguiçosos e os incompetentes? Nós encontramos nos apoiantes de uma determinada facção um número muito significativo de pessoas com este perfil, que estão zangadas com a vida e que estão prontas a partir tudo. Nós também já temos essa realidade. Por isso a excelência aqui, a narrativa da excelência, é como é que nós conseguimos o melhor de cada um para o bem de todos. Desafio-os a pensar neste desígnio de excelência. Que cada um possa ser capaz de dar o melhor de si para o bem de todos. Essa é a verdadeira excelência que conta. E saberemos que o melhor de cada um é diferente. Porque cada um tem competências diferentes, tem interesses diferentes, tem níveis de maturidade diferentes. Mas desde que dê o melhor de si, que seja capaz de ir ao melhor que é capaz, para bem de todos, nós temos uma narrativa de excelência. E depois, o Sr. Presidente hoje de manhã dizia que precisamos de passar das necessidades às oportunidades. Eu acrescento-lhe aqui a ideia da narrativa da possibilidade.
Há um livro muito interessante, que se chama A Arte da Possibilidade, de um Benjamin Zander, que é um maestro e que faz enfim, tem também, se quiser, a versão mais curta, um TED Talk que podem ver. E o Benjamin Zander começa a história, a sua intervenção, por dizer: há uma história de 2 vendedores de sapatos que saíram de Manchester no início do século XX para ir vender sapatos para a África. E chegaram à África e ninguém usava sapatos. Um envia o Telex para trás dizendo: catástrofe total, aqui não usam sapatos. E outro diz: gloriosa oportunidade, aqui ainda não usam sapatos. Ora, a narrativa da arte da possibilidade é ver para além do que existe, daquilo que é uma leitura pobre da realidade, dizer: não podemos ir mais longe, isto é a nossa realidade, foi aquilo para que fomos feitos. Enfim, somos ilhéus, estamos longe. Mas qual é a arte da possibilidade? E a narrativa da arte da possibilidade no overseas, aplicada a esta área, tem um poder extraordinário. E, finalmente, ligada a esta, e termino com ela, nós precisamos da narrativa do esperançar. Esta é uma palavra que me acompanha há vários anos e eu não perco a oportunidade, sobretudo nos nossos tempos, sobretudo depois de tudo o que tem acontecido, onde só apetece desistir, só apetece dizer: não é possível, isto vai ao fundo, isto não há nada a fazer. Para trazer a ideia, esperançar é um verbo da língua portuguesa que nós não usamos. E se quiserem, consultem os vossos dicionários online, porque nós achamos que esperançar, isto é uma palavra inventada ao género de Miyakoto. Não, o dicionário tem lá esperançar. O que quer dizer que é possível conjugar eu esperanço, tu esperanças, ele esperança, nós esperançamos e por aí adiante. Paulo Freire diz isto de uma forma muito bonita, é que há uma grande diferença entre a narrativa do esperançar e a narrativa da espera. Porque há gente que pensa que esperança é esperar. Mas não, esperança é lançar as mãos à obra, é fazer junto com outros aquilo que não foi feito ainda, é ser capaz de acreditar que a realidade, o futuro, por mais sombrio que possa parecer, está ainda a ser escrito. E nós podemos ser coautores desse futuro. O Overseas é claramente uma aposta de autoria de futuro. O vosso trabalho, que eu tenho acompanhado nos últimos anos, é um excelente exemplo, como vimos nos números hoje de manhã, como vimos nos testemunhos ao longo de todo o dia, como fechámos com chave de ouro, de exercício de esperançar. Esperançemos, pois, para que o mundo não caia em cima de nós e nós não nos deixemos abater. Muito obrigado a todos.